Reforço do Fluminense chega ao Rio de Janeiro e já fala como jogador do tricolor. Tem uma outra negociação rolando onde a postura do atleta pode atrapalhar e muito o Flusão para conseguir a sua liberação. Além disso, tem mudança de data em jogo do Flu e o tricolor anunciando oficialmente o acerto com 2 jovens. Muita coisa para a gente falar aqui nesse vídeo. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense está cada vez mais próximo de finalmente anunciar um reforço nessa janela de transferências. A gente já falou um pouquinho sobre o Lúcio Acosta, meia que estava no FC Dallas dos Estados Unidos, 31 anos, argentino, que será reforço do tricolor. A Central Fluminense conseguiu apurar, o nosso repórter Wilson Forte publicou nas redes sociais hoje mais cedo que o Lúcio Acosta chegaria no Rio de Janeiro hoje às 4h50. Vale lembrar, né? O GE tinha dito ontem que ele era esperado pelo Fluminense na noite dessa quinta-feira, então naturalmente ele precisava chegar antes no Rio de Janeiro. O Wilson conseguiu apurar essa informação de que ele chegaria às 4h50 e assim foi. Lúcio Acosta já está no Rio de Janeiro e ele já falou como jogador do Fluminense. Tem um vídeo aqui publicado pelo Marcelo Neves, lá do GE, onde ele fala sobre ser reforço do Flusão. Se liga aí. Sí, es un desafío muy grande que decidí tomar en mi carrera, jugar en un equipo tan grande como Fluminense, y la verdad que nada, estamos listos para empezar. Tá aí então o Lúcio Acosta falando, né, como jogador do Fluminense, disse que é um grande desafio que ele tem na sua carreira. Vale lembrar, né, um jogador que fez a maior parte da sua carreira no futebol da América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos. Ele começa no Boca Juniors, mas acho que ele nem chega a jogar profissionalmente lá. É emprestado para um outro time da Argentina, que se eu não me engano foi o Estudiantes. E de lá ele vai para o DC United dos Estados Unidos, passa alguns anos lá, vai para o Atlas do México, volta para os Estados Unidos, onde joga no Cincinnati, e no começo desse ano fechou com o FC Dallas, agora é reforço do Fluminense. Um detalhe importante, né? A última frase ali que ele falou estou ilícito, né? Isso aí significa que está pronto, né? O Lúcio Acosta está dizendo que está pronto para jogar. O Fluminense corre contra o tempo para poder registrá-lo a tempo da Copa Sul-Americana. Vale lembrar, né? O jogador precisa aparecer no bid até amanhã, sexta-feira, para ter condições de jogo contra o América de Cali, senão talvez só na próxima fase da Sul-Americana para a gente ter o nosso reforço, o Lúcio Acosta. Então, muito em breve o Fluminense deve fazer esse anúncio oficial do meio-campista de 31 anos, novo reforço tricolor. Outra situação de reforço que já está também começando a virar uma novela é a negociação do Fluminense com o Portland Timbers pelo Santiago Moreno, atacante colombiano de 25 anos, virou o grande alvo do Flu para o ataque depois que as negociações com o Inestruça pararam de avançar da maneira que o Fluminense desejava. Só que o que aconteceu? Nos últimos dias saiu uma informação, e o Tom Borgert, que é o jornalista lá dos Estados Unidos, confirmou isso também, de que o Santiago Moreno foi lá para o General Manager, né, o gerente geral do Portland Timbers, que é um cara chamado Ned Grabavoy, perdão, o nome não é muito bom para mim, né? A informação que o Tom Borgert falou é o seguinte, que ele foi até esse cara, esse Ned Grabavoy, com uma mala e falou: eu tô metendo o pé daqui, vou embora. Se você me vender ou não me vender, eu não quero saber, eu não vou voltar para cá. E ele meteu o pé e foi para Colômbia. Com isso, ele não participou do último jogo do Portland Timbers. E isso, naturalmente, gente, pegou muito mal com a equipe estadunidense. Vamos lá, galera. Eu sei que isso aí foi uma coisa que dividiu um pouco as opiniões na época que aconteceu, mas a torcida do Fluminense estava meio chateada por saber que o John Arias queria ser vendido e pediu internamente para ser vendido para o futebol europeu. Apesar disso, o John Arias continuou treinando normalmente, o John Arias jogou normalmente contra o Cruzeiro e vida que se seguiu até que a negociação fosse concretizada. Mesmo assim, já foi uma coisa que dividiu opiniões. Teve gente, eu particularmente não gostei, fiquei chateado com isso, com a postura do jogador, até porque, né, eu não queria que o John Arias fosse embora, a verdade é essa. Né? Mas enfim, o ponto aqui não é discutir o John Arias, mas o ponto é, o John Arias com uma postura muito mais profissional, ele comunicou que queria sair, mas continuou treinando, continuou trabalhando, participou do jogo normalmente, já foi alguma coisa que incomodou muitos torcedores do Fluminense. Agora, você imagina uma situação igual a essa do Santiago Moreno. O cara simplesmente meteu o pé, gente. O cara meteu o pé, ele apareceu... A informação do jornalista é que ele apareceu literalmente com uma mala, pô, pra falar com o gerente geral lá e falou, ó, tô indo embora.
Se você me vendeu ou não me vendeu, eu não quero saber, eu não vou voltar. Gente, isso é realmente um absurdo, essa é uma postura muito pouco profissional do Santiago Moreno. E isso já tinha sido falado ontem pelo Vitor Lessa, eu cheguei a comentar isso no vídeo de mais cedo, e eu dei essa opinião no meu Twitter e repito aqui. É uma postura dele que, assim, por mais que ele esteja fazendo isso porque quer vir jogar no Fluminense, aí vai ter gente que pode olhar como, olha, que legal, o jogador tá com muita vontade de jogar no Flu, cara, não é algo que me agrada não, porque é uma postura muito pouco profissional do jogador, e é aquela coisa, faz isso hoje com o Portland Timbers, quem me garante que amanhã ele aqui no Fluminense não recebe uma proposta de algum time que ele quer ir e não faz uma coisa igual. Então, assim, eu não gostei nem um pouco dessa postura do Santiago Moreno, e aí é aquela coisa, né? Eu não tenho que gostar de nada, mas a galera do Portland Timbers ficou realmente muito bolada com a situação, e aí a informação do Tom Bogert é complementada, né? Ele diz aqui que a galera lá ficou muito brava com o jogador, e, enfim, em resumo, cara, o Portland Timbers agora já bateu o pé e falou, não quero mais vender o cara, não quero mais vender. Tá irritado, o clube tá irritado, de acordo com o Tom Bogert, o Fluminense vai ter que pagar um valor a mais, tipo assim, um bônus, entendeu? Para convencer o Portland Timbers a vender o jogador, o Fluminense vai ter que pagar mais do que pagaria antes do Santiago Moreno dar esse showzinho. Então, assim, cara, postura realmente lamentável do atleta. Tudo bem que ele pode ter o sonho de jogar no Brasil, ele pode entender que vir pro Fluminense seria um passo muito bom para a carreira dele, para ficar ainda mais no radar da seleção da Colômbia, para talvez ser negociado com o futebol europeu. Principalmente jogador colombiano, gente. Depois da venda do John Arias, os caras estão vendo isso. Pô, o John Arias com 27, 28 anos conseguiu ainda jogar no Wolverhampton. Claro que, porra, o cara pensa, pô, então se eu chegar lá e jogar pra caramba, me destacar, quem não me garante, né, que eu não consigo também jogar na Europa. É algo que, enfim, Fluminense é uma vitrine muito forte, futebol brasileiro como um todo. Então isso, claro, seduz o jogador. Agora, não dá pro atleta ter uma postura dessa, assim, nem um pouco profissional, como foi o caso do Santiago Moreno. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, se o Fluminense vai conseguir contornar essa situação para contratar o jogador, mas a galera lá do Portland Timbers está bastante irritada com o Santi Moreno. Quero falar um pouco agora sobre Campeonato Brasileiro, porque teve um pedido do Fluminense atendido pela CBF e mudança de data em partida do Flusão. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente se amarra em saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança, a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Milton, de Ipanema, Minas Gerais, pro Neto, de Imperatriz, no Maranhão, Carlos Alberto, de São Luís do Maranhão, pro Damata, de Petrópolis, e pro Jorge, de Encarnação, lá no Paraguai. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçar. Que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Vamos falar dessa informação bastante importante, porque tem jogo do Fluminense mudando de data. Quem trouxe a informação pra gente foi o Vitor Lessa. De acordo com ele, o Fluminense fez o pedido à CBF e a CBF acatou. O jogo contra o Bragantino saiu do domingo às 11 da manhã para o sábado, dia 23 de agosto, às 4 da tarde. O Fluminense vai enfrentar o América de Cali na terça-feira, e aí ficaria, né, esse tempo todo até o domingo descansando. Só que aí depois tem outro jogo da Copa do Brasil, né, primeiro jogo das quartas de final. E aí, por uma questão de equilíbrio de calendário, o Fluminense entendeu que seria melhor jogar no sábado, porque aí diminui o tempo, né? Você ainda tem um descanso razoável, quarta, quinta e sexta, entre o jogo da terça-feira contra o América de Cali e esse jogo contra o Bragantino, mas você também ainda ganha esse descanso para o jogo da Copa do Brasil. Vai ter domingo, segunda, terça, e aí vai ver se o jogo é quarta ou quinta. Então, por essa questão de equilíbrio do calendário, o Fluminense fez essa solicitação à CBF e a solicitação foi acatada. Então, anota aí na agenda, o jogo do Fluminense, que seria no domingo às 11 da manhã contra o Bragantino, foi para o sábado, dia 23, às 4 da tarde. Beleza? Quero falar agora do Fluminense anunciando oficialmente o acerto com 2 jovens jogadores. Pois é, gente, quero começar falando do Cassiano, que é um zagueiro de 16 anos, foi campeão recentemente da Shanghai Future Star Cup
com o Sub-16 do Flusão. Ele assinou o seu primeiro contrato profissional com o Flu até maio de 2028. Então, o Fluminense já garantindo esse primeiro contrato profissional do zagueiro Cassiano. E aqui vale um adendo, né? Se o Fluminense tem uma situação meio mal resolvida com o Riquelme, a gente tem falado um pouco disso, porque assinou por 5 anos com ele logo o primeiro contrato profissional aos 16, não tem feito mais isso, né? Os contratos que a gente vem falando aqui de primeiro contrato profissional de jogador de 16 anos, 17 anos, o Fluminense tem assinado geralmente por 3 temporadas, evita esse tipo de problema. Então, acerto aí com o Cassiano, zagueiro do Sub-17 tricolor, recentemente campeão da Xangai Future Star Cup com o Sub-16 do Flu, assinando seu primeiro contrato profissional até maio de 2028. Quem seguiu o mesmo caminho foi o lateral esquerdo Richard Wendel, também tem 16 anos, também foi campeão recentemente da Xangai Future Star Cup e assinou também o seu primeiro contrato profissional com o Flu, também até maio de 2028. O Fluminense anunciou os dois junto ali no mesmo dia, né? O Richard Wendel é um jogador que tem muito destaque nas categorias de base do Fluminense. Ele foi titular na Xangai Future Star Cup, já tem algumas passagens pela seleção brasileira. Um lateral esquerdo de muito potencial que o Flusão vem formando. E uma coisa que me chamou muito a atenção é o tempo que ele tá no Fluminense, gente. O Richard Wendel tá no Flu desde os 4 anos de idade. Ele tá com 16, desde os 4 anos de idade ele tá no Fluminense. Chegou lá pro futsal tricolor, ainda criancinha, tá esse tempo todo aí no Flu, né, se desenvolvendo no clube. E repito, é um jogador que vem sendo muito bem falado, já desde a época do Sub-15 o Richard Wendel era muito elogiado. Agora no Sub-17 também vem conseguindo se destacar, atuou nesse torneio Sub-16 lá na China, foi campeão junto com o time do Flu, então é um jogador de bastante potencial que a gente tem em Xerém. E tem uma história bacana, né? O menino tá no Fluminense desde os 4 anos, entrou no futsal, ainda criancinha, né? Nem sabia que tinha futsal, é o que? Sub-5? Pois é, no Sub-5 provavelmente do Fluminense que o Richard Wendel entrou. História muito bacana aí, boa sorte para ele e pro Cassiano também nessa nova etapa da carreira, agora com um contrato profissional assinado com o Flusão. Torcedor tricolor, eu quero saber a sua opinião nesse vídeo aqui agora. Lúcio Acosta é reforço do Fluminense. Boa contratação? Não é? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.